Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Já te convido a deixar o seu like e a se inscrever, caso seja a sua primeira vez aqui, porque todo dia a gente posta um conteúdo sobre Santos Futebol Clube. E nesse vídeo vamos falar sobre Marcos Leonardo. Duas questões. Primeiro, qual o motivo pelo qual o Santos aceitou a liberação do jogador, que é o artilheiro do Santos na temporada, apesar de não viver um momento espetacular, mas é o artilheiro, não, o jogador que mais fez gols. E também quem deve ser o substituto do jogador com o Marcos Leonardo lá na Seleção Brasileira Sub-20, na Copa do Mundo da categoria. Então vamos falar sobre esses dois temas. Quero muito a sua participação falando, Nájila, eu acho que o David tem que ser o substituto, o Bruno Mezenga, Mendonça, sei lá, de falso 9, enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Mas antes disso, quero falar da OneFootball, porque o OneFootball é o aplicativo que todo mundo tem que ter no celular para estar bem informado, não só de Santos, mas também de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, nas principais ligas do mundo, que é lance ao vivo da Conmebol Sul-Americana e também da Conmebol Libertadores. Lá na OneFootball você encontra. Quer acompanhar algum jogo ao vivo da Bundesliga? Lá na OneFootball você consegue. Então tá vendo? Só coisa bacana você consegue encontrar lá na OneFootball completamente de graça. Link na descrição para você baixar, tá certo? Bom, vamos começar falando aqui sobre os motivos que o Marcos Leonardo, foi de fato convocado. O Santos não acabou vetando, que meio que foi um acordo entre o Santos, o jogador e o staff. Que foi o seguinte: no começo da temporada, o Ângelo e o Marcos Leonardo foram convocados pelo Sul-Americano Sub-20. O Santos não quis, entendeu que no Paulista ia contar com o Ângelo, ia contar com o Marcos Leonardo, e aí o Santos vetou, falou assim, olha, não vou liberar. Chegou para o Marcos Leonardo e falou, olha, Marcos, nem para amistosos, caso a seleção te convoque, porque a gente precisa de você é o artilheiro do time e tal. Mas caso você seja convocado para a Copa do Mundo, que é agora, que de fato ele foi convocado, a gente te libera. E aí o Marcos Leonardo falou, fechado. Então o Santos não criou empecilhos, liberou o Marcos Leonardo. E isso, gerou um certo burburinho nas redes sociais santistas, porque o Vitor Roque e o Endrick não foram convocados a pedido de Atlético Paranaense e Palmeiras. Mas aí, é uma questão dos jogadores com os respectivos clubes. O Santos aceitou, principalmente por atender esse pedido do jogador, que gostaria de vestir a camisa da seleção brasileira, ele que em outras oportunidades chegou até a ser capitão, também artilheiro, com o time brasileiro, mas também tem a questão financeira. O Santos entende que precisa fazer uma grande venda em julho, ou do Ângelo ou do Marcos Leonardo. São os dois jogadores que o Santos identifica dentro do seu elenco atualmente, que podem ser vendidos e ajudar o Santos financeiramente, tanto para pagamento de dívida, como até mesmo para fortalecer o elenco. Então o Santos entende que o Marcos Leonardo indo para a Copa do Mundo Sub-20, fazendo uma boa competição, pode render uma grana bacana para o Santos, porque aí ele se valoriza. Imagina se o Brasil é campeão com gol de Marcos Leonardo. Brasil campeão com Marcos Leonardo artilheiro. Ainda mais que ele não vai ter a concorrência, vamos colocar em aspas, de Endrick e Vitor Roque, por exemplo, que poderiam jogar ali na posição dele. Então, o Santos entende que pode ser algo positivo. Por outro lado, o Santos também tem a preocupação de quem vai substituir. Porque o Santos perdeu o Angulo, que lá para trás rescindiu o contrato com o Santos também liberou o Raniel, o Santos liberou o Rua Seco e o Santos não trouxe outras opções, além do Bruno Mezenga. O Bruno Mezenga chegou agora, só que o Odair Helma ainda não conhece tanto o Bruno Mezenga. Conhece do Água Santa, como foi o desempenho dele lá no Campeonato Paulista, mas ainda não jogou muitos minutos com a camisa do Santos. Tem o David, que vai muito bem no Sub-17, que vai muito bem no Sub-20, que fez até mesmo alguns minutos interessantes no jogo de estreia dele, mas ainda é muito pouco para a gente bancar. Nossa, o David vai brilhar no profissional agora, de uma forma mais
emergencial, vamos colocar assim. O Mezenga, nossa, vai brilhar, vai entrar nesse time, vai brilhar. Então o Santos tem um pouco também, né, dessas dúvidas de quem pode substituir o Marcos Leonardo. Tem uma outra opção que é o Steven Mendonça. Só que o Mendonça jogou como falso 9 lá no Ceará, chegou a fazer gols, também deu assistências e tal, mas pela questão do Odair Hellmann, eu vejo que ele não é um treinador muito aberto a variações táticas. Qual que é o sistema que o Odair vem utilizando no time do Santos? 4-3-3. Então acho muito difícil que o Odair Hellmann tire um Mendonça do lado esquerdo ou do lado direito para colocar de falso 9. Acho muito difícil. Então meio que tô tirando, tá, o Mendonça nesse sentido. Acho que vai ser uma disputa ali entre David e também de Bruno Mezenga. Agora, na Conmebol Sul-Americana, o Santos não conta com Mezenga, nem Luan Dias e nem Gabriel Inocêncio, porque eles não foram inscritos nessa primeira fase da competição. Se o Santos avançar para o mata-mata, aí o Santos inscreve os atletas, podem jogar normalmente. Então, pode ser que nos 2 jogos que o Santos vai disputar sem o Marcos Leonardo, acredito que o David deve ser o titular, tá? E aí, a briga para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, quem que vai jogar também. Agora, o que me causa um pouco também de preocupação é em relação à questão do Odair Hellmann não testar esses jogadores. O Marcos Leonardo tá aí, tá à disposição, tá jogando e tal, mas ele tinha a oportunidade de, por exemplo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, colocar o Mezenga. Ou até mesmo o David, né? Só que o David não foi nem relacionado, mas poderia ter relacionado para colocar um dos dois, para começar a pensar esse Santos sem o Marcos Leonardo. No último jogo do Santos contra o América, poderia ter colocado o Mezenga, poderia ter colocado o David, né? Mas ele não vem testando esses jogadores. Quando eles entraram faltando, sei lá, poucos minutos, 5 minutos, né? Não deu pra gente ver tanto desses atletas. Até mesmo alguém chega a me perguntar, Nájila, o que você achou da estreia do Mezenga em campo? Eu falei, gente, mas não deu pra ver muito tempo, né, do Mezenga em campo. Até mesmo do David. O David eu tenho a referência dos jogos que eu assisti do Sub-17 e do Sub-20. Apesar, né, daquele jogo do profissional que em pouco tempo ali ele pega a bola, finaliza e quase faz um golaço, mas ainda é muito pouco, né, é muito cedo. E eu tenho esse receio, principalmente em relação ao David, do que eu sempre comento aqui no canal com vocês, é mais um jogador sendo colocado numa situação onde ele precisa decidir. Ele é o centroavante do time, caso, né, ele vire o titular nesse período. Então a torcida vai querer gols. E a ideia do Santos no começo era de preservar o David e o Miguelito, que foram jogadores, né, que recentemente foram promovidos. Só que a falta de planejamento do time do Santos não fez com que isso, né, virasse fato. Porque o Santos não contratou jogadores. O Santos viu o Angulo sair, o Santos viu o Raniel sair, o Santos viu o Juan Seco sair e trouxe quem? Só trouxe o Mezenga, até mesmo de uma forma tardia, né? Chegou agora há pouco no Santos. O Santos perdeu a oportunidade de ir atrás de um centroavante. O ideal era que o David fosse terceira opção do time do Santos. Não pela questão técnica do jogador, mas para tirar essa questão de pressão. Porque o meu medo, juro para vocês, o meu medo é, coloca o David de titular, passa 2, 3 jogos, o menino não faz gol, volta pra base, não presta, enganação. E aquela coisa toda que você sabe que a torcida do Santos às vezes passa um pouco do tom com alguns meninos. Então, né, essa é a minha preocupação em relação a isso. Agora, falando sobre os jogos que o Marcos Leonardo deve desfalcar o Santos, separei aqui por competições, tá, para ficar mais fácil. Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, contra o Vasco, Palmeiras, Bragantino, Internacional e Curitiba. Copa do Brasil, o sorteio vai acontecer inclusive nessa terça-feira e aí devem ser marcados, né, para o dia 17 e para o dia 31. Se o Brasil chegar até a final da Copa do Mundo, ele não participa dos jogos da Copa do Brasil, tá? O Marcos Leonardo. E a Copa Sul-Americana, o jogo contra o Audax Italiano lá no Chile e o jogo contra o Newell's Old Boys em Santos. Esse jogo contra o Newell's
que vai ser na Argentina, Marcos Leonardo está confirmado, deve ser titular. E o jogo também do Santos, fora de casa contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, o Marcos Leonardo também tem condições de jogo, tá certo? Então, é isso. Vamos torcer para que dê tudo certo, né? Torcer para que dê tudo certo. Se o David entrar, que faça gols. Se o Bruno Mezenga entrar, que faça gols. E também torcer para que o Marcos Leonardo vá muito bem com a camisa da seleção brasileira, pensando, né, quem sabe numa valorização e também para voltar com confiança, né? Se não for vendido, mas voltar para o Santos, que volte com confiança para arrebentar de fazer gols aqui. E o mais importante, o Odair Hellmann também tem que melhorar esse esquema do Santos para favorecer mais o centroavante. Venho falando aqui, o Marcos Leonardo tem a porcentagem dele dos erros, né, de gols que ele perde, ou até mesmo de alguma tomada de decisão equivocada? Temos ciência disso. Só que também, em muitas partidas, o Marcos Leonardo fica isolado. E aí, pode ser que o Mezenga também fique, o David fique. Então, isso também tem que ser consertado por parte do Odair Hellmann, tá certo? Mas me fala aqui nos comentários o que você achou dessa convocação do nosso Camisa 9 e qual será o substituto? Me fala aqui nos comentários, tá certo? Grande beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo e se inscreve aqui, hein, que eu sei que você não tá inscrito no canal. Grande abraço.